Sancta Alex Elixae Beleza. Fala aí, herege! Tá começando mais um HeresiaCast para você. Hoje a gente vai tratar do seguinte assunto: idioma. Não vamos falar de língua estranha, não, tá, gente? A gente conversando, a gente começou a se perguntar muito por que as pessoas gostam de falar palavras em hebraico, né? Quando se tratam de assuntos relacionados à cristandade, né? Chamar Jesus de Yeshua, ficar falando Abba, Shalom, Shalom. Donai, né? Então, a gente começou a conversar sobre isso e resolvemos trazer esse assunto aqui para o podcast. Então, assim, antes da gente entrar no assunto, quero pedir para você se inscrever no canal, beleza? Ativa o sininho de notificações para você não perder nada que a gente está postando aí. Deixa o like no vídeo também, que é importante, tá? E segue a gente lá no Instagram, no TikTok, a gente está postando bastante conteúdo lá, conteúdo bem bacana, tá? Uns quadros legais. Então segue a gente por lá, tá bem movimentado. Lá também vocês vão ser informados quando os episódios novos estão saindo aqui no YouTube. Beleza? E também segue a gente lá no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, que além de disponibilizar o episódio aqui no YouTube, o áudio dos episódios também fica disponível lá nesses streams de áudio, beleza? Hoje comigo aí, Natanael. Fala aí, Natan. Salve, salve, família. Diretamente de Austin, distrito de Nova Iguaçu, para mais um episódio. Vamos lá. Estilo Mano Brown. Fala aí, Alan. Do outro lado da Dutra, em relação ao Natan, estamos aí. Shalom. Shalom. E aí, Augusto? Fala com a gente. Augusto, diretamente Coelho da Rocha. The Rock Rabbit. Só Baixada Cruel, né? E eu falo diretamente da minha casa. Diretamente de Jesus, né? De Jesus, isso aí. O Bom Pastor. O Bom Pastor, exatamente. Perfeito. Então aí, gente, a gente estava falando sobre isso aqui, né? Porque a gente vê muito isso. O pessoal falando que não chama Jesus de Jesus, porque é um nome latinizado, sei lá, americanizado, ocidentalizado, né? O pessoal fica chamando de Yeshua, Yahushua, Yorushua. No final das contas, ninguém sabe falar o certo, qual seria a pronúncia correta do nome de Jesus, né? Deus, né? Deus é Yahweh, Yahvé, Jeová, que aí Jeová não pode, porque é a ocidentalização, né? Sendo que o nome de Deus a gente não sabe qual é o certo, deduz-se, baseado no tetragrama. Então, qual é a validade, na opinião de vocês, a gente não, né? As pessoas ficarem querendo falar as coisas em hebraico? Existe alguma tem lógica isso? Tem fundamentação? Vamos começar por aí. Cara, eu acredito que não tem uma base, né? Eu acho que é mais o achismo. Eu acho que é aquele lance da pessoa querer ser diferente ou até querer ser melhor que os demais. Porque, tirando aquela situação que nós estávamos conversando sobre interpretação de texto, qual é a diferença de eu chamar Jesus de Jesus ou de Yeshua? Não tem a ver com que eu pronuncio, tem a ver com o meu relacionamento com ele. Então, eu acho uma grande besteira. Eu, particularmente, nem na época que eu era um pouco mais abobalhado nessa questão de igreja, nem nessa época eu fazia essa babaquice, que para mim é uma babaquice. Nossa, entendeu? Que isso, cara. Pô. Cara, o evangelho ele é simples, cara. Ele é simples. Ide por todo mundo pregar o evangelho, entendeu? A pessoa tá tão preocupada nesse tipo de coisa, nesse tipo de bobeira, e qual é o momento que ela se preocupa em aprender uma outra língua para evangelizar num outro idioma? Não, em nenhum, né? Então, para mim, não tem utilidade nenhuma.
tirando o fator cultural, aprendizado, eu acho que até te enriquece uma ou outra coisa, mas no geral eu acho que não acredito que isso transforme a pessoa em mais espiritual por ela, ao invés de dar paz, ela falar Shalom, ao invés de chamar de Senhor, falar Adonai. Para mim é um besterol. Eu queria também ouvir de vocês, né? Então, assim, você tocou num ponto interessante aí, que eu acho que talvez aí as coisas se confundam. Por quê? É muito importante, principalmente no nosso caso, né, mas principalmente para quem se aprofunda em teologia, para quem, né, se aprofunda no estudo bíblico, a pessoa ter pelo menos não vou dizer ser especialista, né, mas a pessoa saber buscar no idioma original do escrito, aí seja no grego, no hebraico, no aramaico, né? O aramaico é uma língua morta, né? Mas assim, a pessoa buscar no original, isso é importante para levar a pessoa a uma melhor compreensão do que o texto quer dizer, né? Porque, assim como no português, a gente tem uma palavra que, em diferentes contextos, significam coisas diferentes. Isso não é exclusividade nossa, isso aí é inato à fala, ao idioma, né? Então, assim, é importante você conhecer, mas mais por essa questão, digamos, acadêmica, né? Por uma questão de interpretação. Não porque isso vai espiritualizar mais algo, isso vai tornar correto o teu relacionamento, a tua forma de conversar com Deus, né? Até porque, assim, isso, né, em questão acadêmica que eu falo, questão de estudo, é importante, até porque a gente tem várias versões da Bíblia, né? E o que são as versões da Bíblia? Assim, obviamente, na sua grande parte, elas mantêm o mesmo significado final, só mudam as palavras para adequar a facilidade do entendimento. Mas, em alguns casos, essa mudança acontece, né? Quando você muda a forma de falar, você muda a possível interpretação, né? Então, assim, é importante por esse ponto. Você, vou dizer saber, porque né, todo mundo aprender hebraico é complicado. Mas você saber consultar, saber onde tirar dúvida, saber aplicar, interpretar, isso sim é importante. Mas se a questão é essa de interpretação, as pessoas também precisam entender a questão cultural, como isso tudo era aplicado na época, e assim, a galera tá muito rasa nesse sentido. Cara, não vejo, assim, um ou outro, né? Como você falou, as pessoas são mais dedicadas para esse lado acadêmico, beleza, as pessoas vão lá, estudam a história, a cultura, mas a grande maioria é para se mostrar, cara. A grande maioria é para dizer que sabe. Igual, qual é a utilidade de eu chegar, vou pregar? Pego o microfone, falo ali meia dúzia de palavras em hebraico e não interpreta o que é um momento meu com Deus. Entendeu? Cara, só tem um idioma que pode espiritualizar, que é o Línguas Estranhas. Cheikalai Chou, Valakavakai. E é isso. É o único idioma assim que te aproxima, entendeu? Tirando isso, é besteira. E ainda vai dar pé da pessoa, né? Porque há quem creia e há quem não creia nisso. Então, assim, ainda assim... Mas essa questão idiomática, a gente consegue perceber ela bem presente, né? A própria história da Bíblia, né? Na história bíblica, né? Há quem acredite na literalidade disso, há quem não acredite. Mas a Bíblia relata que, né, no mundo, pelo menos no mundo conhecido, as pessoas falavam o mesmo idioma, e aí começou a construção de uma torre, né? Cujo objetivo era chegar até o céu. Foi nessa ocasião onde Deus dividiu os idiomas. Confundiu as línguas, né? Confundiu as línguas, Eu não sei dizer, mas então se a gente fosse, né? Porque se a gente for parar para pensar nessa ideia de falar, vamos falar o idioma original, mas aí tá, o idioma original que a Bíblia foi escrita. Mas o idioma original que as pessoas falavam era o hebraico? Não acredito que nesse caso, entendeu? E a Bíblia foi escrita em diferentes épocas, né?
Sim, nossa. Tem lá a época de Moisés, tem período dos reis, tem o período pré-cativeiro, pós-cativeiro, tem um período da época de Jesus, que é sobre. O pessoal estava sobre domínio romano. E aí, são várias línguas, entendeu? Aí, se eu não me engano, Lucas escreve em hebraico, em grego. Eu acho que Paulo também escreve Conta em do grego. público, né? Entendeu? Então, assim, não tinha nada muito bem definido. Bíblia, o significado de Bíblia, né? São a junção de vários livros. Então, ali são vários idiomas, entendeu? Cada um tem até o lance dos evangelhos, que o pessoal meio que subdivide. O pessoal acredita que cada um foi escrito para um público. Parece que o de Mateus foi escrito para os judeus, né? Lucas para os gregos. Aí ali, eu não estou lembrado ao certo, né? Aí Paulo já vinha mais numa vibe, ele mandava as cartas lá para as igrejas na Grécia. E aí? E como é que definir? Então não tem nada muito bem definido, cara. Eu acredito que tem a ver com o momento e com o propósito. Entendeu? Como a gente está conversando aqui. Se o propósito é enriquecer a tua parte acadêmica, se é melhorar a tua interpretação, te ajudar na hermenêutica, que é a parte da interpretação, né, eu acho que é positivo. Agora, simplesmente eu achar que eu falar meia dúzia de palavras em hebraico, em grego, em aramaico, se eu achar que isso vai me espiritualizar mais que o outro, eu acho que dessa forma está errado. Por exemplo, Fala aí, Alan, fala aí. o que acontece? Quando a gente está no local de trabalho e a gente começa com aquela explosão de não, vamos fazer um brainstorm para depois pegar um feedback, para depois... Às vezes o cara nem sabe do que está falando, mas ele quer demonstrar conhecimento da língua inglesa. Uhum. Não sabe se quer o que é brainstorm, não sabe o que é o feedback. O cara fala em bigo, né? E quer repetir. Por quê? Porque na época de Jesus a influência era grega. Né? O Império Grego-Romano tinha alcançado. Hoje é o inglês, o idioma mais falado no mundo é o inglês. No ambiente empresarial ou no tecnológico, a gente é atormentado pelo inglês. Então, assim, só essa pincelada aí por enquanto. Pode ser que o idioma mais falado seja o chinês, porque tem o quê? Mais de 1 bilhão de pessoas na China. É muito relativo, né? Você quer dizer mas até na China se fala inglês. Né? Esse é o ponto, é o universal. Até na China se fala inglês. Essa questão, além disso, Alan, o inglês, ele funciona também como um agregador de valor. Foi um bom exemplo que você deu, porque você vê, se eu falo assim, Alan, ainda no ambiente de trabalho, né? Amanhã você me dá retorno daquela situação que eu te pedi. Cara, é a mesma coisa que dizer, Alan, amanhã você me dá o feedback do que eu te falei. Mas aí quando uma pessoa fala feedback, né? Parece, nossa, ele não quer o retorno, ele quer o feedback, né? Galera, vamos reunir aqui para a gente começar a ter ideia. Vai entregar até mais rápido. Vamos ter ideia. Aí o pessoal, não, vamos fazer aqui um brainstorm. Aí, cara, nossa, o que é brainstorm? Vamos estudar o conceito do que é brainstorm. Então, agora, entendeu o que dizer? É um agregador de valor. O que está caindo, tá? Está começando a diminuir, porque em muitos ambientes corporativos está se tornando literalmente cafona a pessoa ficar falando inglês assim, né? Deadline, sei lá, tem um monte de... The book is on the table. The books on the table, exatamente. Mas vamos trazer do ambiente, né, corporativo para o ambiente religioso. Será que a pessoa, quando fala em hebraico... É claro que a pessoa não forma frases em hebraico. Eu nunca vi a pessoa falando frases em hebraico. Normalmente, a pessoa está falando termos. Assim como no inglês, no ambiente corporativo, a pessoa usa termos isolados, no hebraico também. Isso é Abba, Yeshua, Yavé, Shalom, Adonai. São só pequenas palavras, geralmente de cumprimento e tal. Bem? Oi, Ana, tudo bom? Bom, Ana. Participação especial, Então, assim, será que, assim como o inglês no ambiente corporativo é utilizado para... Olha, você fala assim, ó, eu tô gravando. Não muda nada não, cara. Pode falar, oi e tal, porque... Aí, o que acontece? Assim como no ambiente corporativo o inglês serve para agregar valor, será que no ambiente religioso
as pessoas também não usam agora do recurso do hebraico para tentar agregar valor a si, né? Não, ele não fala oi, a paz do Senhor, ele fala Shalom Adonai. Baruch, não, mas Baruch, Hashem, Adonai, né? Isso que eu ia falar. Isso, cara, entendeu? Mas aí que tá, cara. Eu acho que é mais para se mostrar, cara. Né? Porque diferente, vamos lá, diferente do ambiente corporativo, que às vezes você precisa falar o inglês porque você tem um cliente que você está recebendo que se comunica em inglês. Meu irmão, é a parada espiritual. Eu tô falando para pessoas que entendem o idioma hebraico. Não. E eu preciso falar em hebraico. Né? Não, eu preciso falar em hebraico com Deus? Será que se eu falar em português, Deus não vai me entender, não? Não, eu disse depende porque, assim como no ambiente corporativo, vamos ficar fazendo esse paralelo que eu acho que ficou legal pra caramba a ideia que ela trouxe. Assim como no ambiente corporativo, quando se fala brainstorm, hoje, isso já foi tão bem difundido que todo mundo sabe o que é um brainstorm, entendeu? Beleza. Eu sabia. Hã? Eu não sabia. Sério? Tô falando sério mesmo. Sério, sem brincadeira, eu não sabia. Tá, mas eu acho que eu posso enquadrar você como exceção, entendeu? É a mesma coisa do feedback. Pô, o feedback, então, cara, o feedback talvez é o mais conhecido de todos, é o feedback. Know-how. Não, know-how também todo mundo sabe não, tá? Mas assim, o feedback, eu acho que feedback é o feedback. Então, assim, ID. Não, ID é sacanagem. Então, assim, essas palavras que você fala aí, Baruch, Hashem, Adonai, isso tão falado no ambiente religioso, obviamente até quem não fala hebraico, porque são poucas pessoas que realmente falam hebraico, a pessoa, uma hora ou outra, vai aprender o que aquilo significa. Shalom, entendeu? Adonai, a pessoa vai... Eu acho que eu nem sei o que significa ao certo. Mas você entende o que quer dizer, é o cumprimento, né? Shalom, entendeu? É isso. É a paz do Senhor. A pessoa aprende que o shalom é a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Shalom. Entendeu? É uma forma de cumprimento, cara. Quase. Então, assim, vai, fala. Porque o que acontece? É onde me complica um pouco, porque o shalom é da língua hebraica. E o cumprimento da paz, né, veio do Novo Testamento. O Novo Testamento já era uma cultura grega. E ninguém fala Irene, que paz no grego é Irene. Ninguém cumprimenta Irene. Shalom é mais maneiro. Entendeu? Mas aí a gente cai num outro assunto. Então aquela atriz é Paz Ravache? O significado pode ser esse mesmo. Não, mas pô. Tá. A Bíblia não diz foi mal, cara. Vai lá. Não, mas isso é sério, isso é verdade. Porque a Thalita é menina. E é menina mesmo, né? Então, assim, alguns nomes têm uns significados que são assim mesmo. É isso. Mas, assim, a gente tava falando o que agora, né? Eu realmente me perdi. Até fazer a brincadeira dele, a cabeça vai pro outro canto, cara. Foi mal, cara. Eu lembrei o que tava falando. A gente tava falando, eu ia dizer que a gente ia cair em outra questão, outro assunto, que é o fato dessa questão das pessoas de um tempo para cá estarem querendo reviver, sei lá, levantar nas igrejas de novo essa questão da ligação com o judaísmo. Entendeu? E não vou dizer o judaísmo, aquele judaísmo farisaico da época de Jesus, porque é aquele judaísmo, vamos dizer assim, o judaísmo de Israel, né? Não é nem com o judeu em si, é com o israelita. É o judaísmo daquelas tribos. Então, até divisão de tribo eu já vi nas igrejas. Então, acho que assim, não sei se isso não, mas eu já vi igrejas separando assim, realmente em tribos mesmo. Tribo de Levi, tribo de Benjamim, tribo de... Entendeu? Grupos, cada grupo era uma tribo. Sei lá. Não sei qual o fundamento, a finalidade disso, mas beleza. Então, assim, o que acontece? Eu acho que por isso que as pessoas querem falar o hebraico em si. Ninguém vai querer falar grego, entendeu? As pessoas querem falar o hebraico porque é a língua dos hebreus.
Entendeu? É a língua dos hebreus. Então, esses... Mas aí, suscitar isso que cara, as pessoas eles querem. não querem falar, cara. Eles querem se mostrar. Porque quem é o cara que senta e vai estudar o hebraico a fundo? Ninguém, cara. Eu Ele não pega sei. ali e fala, não, meia dúzia, cara, meia dúzia. Cara, pra mim, só tem valor se for na questão acadêmica. Cara, você pega aí a maioria das igrejas, pega a igreja aqui as igrejas aqui do meu bairro, do teu bairro, do bairro aqui de cada um. Pô, são pessoas pobres, cara, que mal falam português, cara. Aí, e se não bastasse eles tentarem inserir esse tipo de vocabulário em hebraico, em grego, que seja, os caras ainda vêm com aquelas palavras rebuscadas. Eu vos saúdo, queridos e amados irmãos, com a grandiosa, salutar paz do Senhor. Pô, irmão, pelo amor de Deus, cara. Pô, a tia Marilza, que é faxineira na escola, cara, que só quer aprender de Jesus ali da maneira mais simples. Mais simples. Cara, volta a repetir, o evangelho é simples. É só você pegar como exemplo aonde Jesus andava. Jesus teve momentos que ele estava no templo com os fariseus, que eram os doutores da lei, mas a maioria do tempo do ministério de Jesus esteve entre os pobres, aqueles que nem eram alfabetizados, cara. Então, o evangelho é simples, não precisa desse tipo de bobeira para pregar o evangelho. Volto a repetir, quando se trata do meio acadêmico, ok, entendeu? Mas tirando isso, eu acho uma grande babaquice. E nas músicas? Você me fez refletir uma coisa agora aqui, olha só, vê se consegue pegar o Augusto vai falar sobre isso aí. O que acontece? Saúda a igreja com a grandiosa, salutar, inenarrável presença do grande, altíssimo divino rei. A gente sabe que se a gente pegar o português de, sei lá, 80 anos atrás, 100 anos atrás, que não é muito tempo, é ontem, a forma de se falar era muito diferente de como é hoje. Sim, o voz talvez fosse muito menos coloquial à nossa vista, sabe? A nossa vista era uma linguagem muito rebuscada. E a Bíblia, por si só, antes de termos essas traduções assim mais renovadas, né? NVI, NVT, NTLH, que são traduções, né, literalmente na linguagem de hoje. E é essa a ideia mesmo. Mas você pega uma Almeida Revista Corrigida aí de 1980, sei lá se existe, entendeu? A linguagem da Bíblia é essa. Consequentemente, a linguagem das igrejas... Nunca vi salutar na Bíblia, não, cara. Eu tenho a versão Almeida aqui. Não estou dizendo que teria salutar lá, cara. Estou dizendo que a Bíblia ela é escrita numa linguagem muito tradicional. A gente vai convir que não vai estar escrito humano na Bíblia. Bro. Né? Ainda não. Ainda não. Não estou falando das versões atuais. Estou falando da Bíblia de 2000 para trás, entendeu? Vamos botar aí. Pô, então, cara, assim, mas não é porque tá escrito que eu preciso falar, cara. Como não tá escrito, a cultura da igreja é essa, Natan. A cultura da igreja sempre foi essa, cara. É recente, recente, tá? E durante muito tempo foi restrito às igrejas mais para frente, tá? Porque as igrejas tradicionais, históricas, o culto era assim, era num vocabulário completamente rebuscado, cara. Sempre foi. E aí o cara tá na Assembleia de Deus. Ele ali como é que é o nome? Caramba. Culto. O ritual do culto, como é que é o nome que a gente fala? A liturgia? A liturgia era essa. Ele aprende aquela liturgia. E ele se torna pastor, né? Ele abre lá a portinha da igreja dele lá e vira um pastor. Qual liturgia ele vai seguir? A que ele aprendeu. 3 anos da arte para começar, leitura devocional. Isso. E o primeiro é nós abrimos. E qual é a forma de se falar? É aquela mesma, entendeu? Então, é óbvio que não tem problema a gente falar numa linguagem entendível, né? Oi, gente, tudo bom? Jesus, assim, assado. Mas tem muito disso. Até por uma questão da pessoa entender que isso é reverência, né? Não estou dizendo que é. Estou tentando entender os porquês. Entende? Falando de versões, segundo alguns estudiosos, a cada 25 anos, 20 anos, a própria língua ela dá uma mudada. Tem muita coisa que a gente hoje fala tão natural que não se torna nem como gíria.
vira um neologismo. Sim, né, por isso vai... A cada quanto? 25 anos? Por isso que 25. Por isso que o Ed Renekiewicz aí mandou dar uma atualizada aí, né? Tem a ver com isso? Não tem não. A língua em si, em qualquer, tirando as línguas mortas, as línguas que, faladas hoje, que são faladas no mundo hoje, elas são toda a língua é viva, entendeu? Então assim, a língua vai se atualizando. Então, obviamente, eu entendi o que você quis dizer lá. Isso reflete na escrita da Bíblia mesmo, realmente. Sim. Neologismos, o que às vezes é uma gíria deixa de ser gíria. No nosso idioma tem muita palavra americana que a gente vai e incorpora ao nosso vocabulário e, consequentemente, a gente aportuguesa a palavra e essa palavra se torna a palavra do nosso dicionário. Entende? Tipo Pelé e Anitta, querendo entrar pro dicionário. O quê? Qual? Pelé e Anitta. Vai virar um termo do dicionário, tá? Para virar um termo do dicionário aí. Pelé e Anitta? Quando você Pelé fala alguma e coisa Anitta? relacionada Anitta mesmo? Anitta? Quando você fala... Anitta, Pelé. Você sabe quem Pelé, foi Pelé, então você consegue determinar uma característica ao dicionário. Anitta, Pelé foi Anitta, o rei do futebol. Pelé foi bom naquilo que ele fez. Dá para entrar pro dicionário. Mas eu tô pensando isso aí na hora de conjugação de verbo, né? Eu, Pelé, eu, tu, Não. Peléias, ele, Não, Pelé. mas vai entrar como vocabulário. Não vai entrar como verbo, né? Não vai verbo. Nem todo mundo domina o futebol, entendeu? Não, assim... quer ver um exemplo de uma palavra bem... que não é brasileira, mas que agora virou brasileira, que é telefone. Um exemplo, só para dar um exemplo. Telefone. Telefone é telefone. Pra gente você perguntar, telefone, é brasileiro, mas não é. Foi portuguesado. Eu tô tentando lembrar aqui, tem uma palavra americana que a gente transformou e a gente até conjuga, cara. Eu tô tentando lembrar aqui qual é. A gente transformou um verbo. Depois eu acho que ao decorrer eu vou lembrar. Deixa eu dar uma pesquisa outra aqui. Pesquisa aí. Entendeu? Uhum. Vai falando. Então, assim, não existe... Então, assim, então vamos lá. A gente vê as coisas indo para dois lados diferentes, né? Então, enquanto a Bíblia vai a cada dia mais procurando se adaptar à linguagem atual, porque é melhor que se entenda. Né? É melhor que se entenda. De que adianta a Bíblia estar disponível para acesso de todos, sendo que a linguagem que está escrita ali não é uma linguagem de acesso de todos? Porque ler a Bíblia é muito difícil. Por que as pessoas pensam isso? Porque a linguagem da Bíblia é uma linguagem extremamente padrão, né? Digamos, culta. Então, a pessoa que tem um baixo nível de instrução acha aquilo dificílimo, cara. Então, a gente é para esse lado, né? E, do outro lado, tem a galera querendo voltar 1000 anos para trás, entendeu? Mas, ô Lucas, você não pensa no seguinte caminho? Como você falou dos termos em inglês, alguns termos que a gente pega foram processos que foram criados, né? O checklist, o 5S, que veio do Japão, e isso foi adotado, foi mexido para poder ser usado em outros países. Eu creio que, com a parte também na igreja, na língua hebraica, foi para isso, trazer para estudo. E algumas pessoas usarem esses termos também possa fazer que aquelas pessoas se interessem em estudar e entender o que é aquilo. Que alguém já ouviu falar o PDCA. São um processo feito o quê? Criado o quê? No exterior. E a gente adaptou em português para ser usado aqui. Entendeu? Não, mas o PDCA, a sigla PDCA são os processos em inglês. Isso aí. O nome do processo é em inglês. Se você for botar esse processo em português, a sigla muda. Igual PODC. O 3R também, né? Não, isso aí não se traduz. Isso aí, o PDCA não se traduz, 5S não se traduziu, 5W2H não se traduziu. É até difícil para vocês entenderem essas coisas. A palavra que transformaram foi o hackear. Virou um verbo. Hacker. Hackear, verdade. Dá para conjugar. Eu hackeio, tu hackeio. Eu hackeias, é verdade, é mesmo. Então, aí para pensar o seguinte: se eu conjugo hoje eu hackeio,
a Ana entende, a Cecília entende, mas a minha avó não sabe do que se trata. Exatamente. Nem Não, tá aí viva, né, mas... voltando no que o Augusto... Aí que ela não vai entender mesmo, né? Voltando no Augusto, a questão do Augusto. Mas a intenção das pessoas, será que é essa, Augusto? Tipo assim, eu vou falar Uma Shalom. parte assim, a maioria não. A maioria não. Eu acho que a maioria não. Porque eu creio que se tornou como fosse uma moda. Uma eu moda. Aplicar isso na minha igreja, nos meus cultos, na minha pregação, para ficar mais bonito, entendeu? Que não eu acho que acho que chega nessa questão do status quo mesmo, né? O pastor fala Shalom, fala Baruch Hashem Adonai. Então, assim, bendito que vem em nome do Senhor. E vou te dizer, cara, que isso eu não vejo como exclusividade. Não, é porque, assim, é complicado. É só na church, né? Não, na church é onde mais tem isso. É o que mais tem. Não, na church é onde mais tem, mas não é só na church, não, tá? Igreja tradicional também tem também. Mas, mesmo? assim, tem, pô. Se bem que, assim, são as igrejas tradicionais quase church, né? Na verdade, isso deveria ter só na eclésia, né? Aí deveria ter. Né? O que acontece? Tem um cara, eu até vi ele no podcast um tempo aí. Ele é satanista, luciferiano, alguma coisa assim. Não sei se já chegaram a esbarrar com ele por aí alguma vez na internet. Não já vi esse tipo de conteúdo, não. Não, ele foi no Inteligência Limitada, eu acho. Eu estava até explicando sobre a guerra agora lá de Israel, o interesse. Foi esse vídeo mesmo Isso, que eu vi o vídeo dele. É Rick, Vic, alguma coisa assim o nome dele. Aí ele diz ter uma ligação muito grande com o judaísmo, com o Kabbalah, com essa parte mais mística, né, do judaísmo. E assim, ele lá, mas aí tu vê, ele não é cristão, entendeu? Inclusive, nesse próprio vídeo, ele é bem enfático, dizendo que Jesus não é o Messias, Jesus é um arquétipo e tal, beleza, isso é outro assunto. Mas aí tem uma hora lá que ele se empolga e começa a falar em hebraico, falar mesmo, formar frases assim, em hebraico, beleza. No caso dele, ele tem essa forte ligação com o judaísmo, entendeu? Porque ele realiza práticas lá da Cabala, da Torá e tal, ele crê mesmo nisso, entendeu? Como ele se enxerga talvez seja convertido, não sei, ao judaísmo, não entendo muito bem. Mas eu não consigo entender isso, a pessoa quer conciliar judaísmo com cristianismo, né? Então, assim, tudo bem o cara que é judeu falar lá em hebraico, até porque aí é da cultura dele. Mas a gente não tem essa necessidade de estar falando as coisas em hebraico. Isso não aí só serve para tentar elevar o status quo mesmo. Não só isso, cara. É assim, historicamente, a gente precisa reconhecer o papel de Israel na história do cristianismo, mas eu tenho acompanhado alguns vídeos até do Augusto Nicodemos, perguntaram ele sobre essa questão da guerra, se tem algum sentido escatológico, e ele é bem claro, ele fala, esse é o meu posicionamento, é o que eu acredito. Ele acredita que a parte de Israel na história já foi cumprida, e Israel, por ter rejeitado Jesus Cristo como Messias, eles cumpriram o papel deles lá, e agora eles vão ser inseridos num contexto geral, desde o momento que receberem Jesus Cristo. Então as pessoas ficam preocupadas já com Israel, como é que está sendo, vai ter o terceiro templo, não vai ter, e muitas das vezes, e esse talvez seja o problema, deixam de se preocupar com o principal, que é a chave hermenêutica, que o teu grande amigo, né, sempre diz, que é Cristo, é Jesus Cristo, o Evangelho. Então, eu acredito que o problema maior está nisso, em você atribuir uma importância que não existe e deixar de lado o mais importante, que é Jesus Cristo. E aí, tu conhece o suficiente sobre o que Jesus Cristo representou? Qual foi o papel de Jesus Cristo na história? E aí, tá preparado para receber os ensinamentos dele? Então, também tem esse lance das pessoas estarem preocupadas muito com essa inserção, vocabulário, cultura e aquilo tudo, e deixa de lado o principal, que é Jesus Cristo, né? A gente podia tentar trazer alguém no podcast para falar sobre isso, né?
Sim. Alguém Sim. que esteja inserido nessa cultura judaizante, que creia nisso. Não para formar debate, não, entendeu? Não, Até para pra gente ouvir. mesmo conhecer, pra gente ouvir. Conhecimento. Eu acho que é uma boa ideia. Vamos procurar isso aí. Acho que é uma boa ideia. Beleza. Porque, né? A gente fala do alto Se do alto tiver do nosso algum achismo, né? voluntário, deixa nos comentários aí, ó. Porque, assim, realmente, assim, a gente chegou no ponto que eu acho que é a resposta ao questionamento do porquê as pessoas fazerem isso. Realmente, existe essa... Principalmente de um tempo para cá, e tudo é muito de um tempo para cá, né? Eu fui falando isso porque eu consigo perceber na minha visão claramente um rompimento, sabe? Uma cisão, um momento onde as coisas... uma transição, sabe? Ela começou de forma gradual, ela foi sendo inserida aos poucos, mas agora tomou conta que essa questão, até falando da guerra, depois você fala da guerra também aqui um pouquinho, essa questão desse apego do cristão ao judaísmo. Porque, sim, o judaísmo tem uma relevância imensa na história do cristianismo, certo? Tem mesmo, e a gente não pode negar isso. Tanto quanto na história do islamismo, por exemplo, não é? Então, assim, o judaísmo, ele vamos chamar assim, a religião mãe da nossa religião, né? Foi ela quem nos contextualiza acerca da promessa da vinda do nosso Messias. Então, assim, é importante. Mas até que ponto ela é importante para o cristão? Então, assim, a gente percebe de um tempo para cá as pessoas elevando esse apego ao judaísmo, chegando ao ponto de trazer, né, inserir muitos elementos judaicos dentro da liturgia cristã. Inclusive, isso se reflete de forma maior que no vocabulário. Por isso que a gente tem percebido muitas pessoas falando em termos, e talvez até frases em hebraico, né? Por esse apego ao judaísmo, talvez. Eu ia falar da guerra, por que eu dar esse exemplo da guerra? Eu tenho ouvido muito sobre a guerra, lido, estudado, essa guerra lá agora do Hamas contra Israel, e muitas pessoas fazem esse link, né? Isso tem a ver com a escatologia, isso tem a ver com alguma profecia bíblica, é um conflito religioso, é um conflito político. Territorial. Né? Político. E assim, muitas pessoas... Eu acredito, né, e isso muito influenciado por tudo que eu tenho visto, que esse conflito agora, lá, para os israelenses e entre lá o Hamas e a Palestina, é um conflito político. Mas certos apoios e tomadas de partido são plenamente religiosos. Eu vejo muito aqui no meu feed aqui, ó, Pray for Israel. Ore por Israel. Ore por Israel. Ore por Israel. Beleza, ore por Israel, que está em guerra. Ore também pela Palestina, que está em guerra. Existem pessoas na Palestina, pela Ucrânia, civis, pela Rússia. Exatamente, pela Rocinha, pela Maré, entendeu? Que vivem em guerra cotidianamente, entendeu? Então, assim, mas por que essa mobilização de orar por Israel? Por esse apego religioso a Israel, entendeu? Então, assim, como se a Israel hoje fosse a mesma Israel das 12 tribos. Né? E meio que o pessoal quer que Israel vença, né? Vença. Sei lá, eu não sei o que passa na cabeça dele. Não, Israel vai vencer, vai destruir lá a mesquita, vai construir o terceiro templo e, sei lá, Jesus Cristo vai voltar. Talvez esse é o entendimento aí que o pessoal tenha, né? E o judeu acha que o Messias vai vir depois da construção do templo. Ou o Messias vai vir para construir o terceiro templo, não sei, alguma coisa assim, entendeu? Então, assim, é complicado. Então, assim, acho que a gente está se encaminhando já para iniciar aqui o encerramento. Então, realmente, cara, não consigo até o momento enxergar valor mesmo em ficar utilizando de linguagem hebraica na igreja. Entendeu? Assim, para aquele lance, cara. Para Deus não importa se você está falando shalom ou a paz do Senhor. Entendeu? Sei lá. Porque se fosse assim, os mundos não poderiam, né, ter um relacionamento com Deus, que eles não falam.
Sim, você tá falando de forma de brincadeira, mas é verdade, entendeu? Se realmente o idioma importa, é complicado, porque... E aí? E se eu não sei falar shalom? Eu não sei o que tem que falar shalom. E as pessoas que não ficavam falando shalom até 2005, entendeu? Como é que fica? É complicado. Eu não tô dizendo que é errado falar não, entende? Não acho que não posso... Acho que não vai dizer, não fala não que é pecado falar shalom. Não, a questão é como as pessoas se portam só porque estão falando, né? Tem gente se achando mais intelectual porque conhece meia dúzia de um vocabulário como esse. Acho que a problemática está nisso. E a gente entende que, por exemplo, o judeu entendeu no Antigo Testamento que quando falou não pronunciarás o nome de Deus em vão, que até então era o tetragrama, ele começou a apelidar Deus de alguma forma. Não, a gente vai chamar de o Eterno, vamos chamá-lo de Senhor, e começou a chamar Deus pelos atributos e não necessariamente por um nome, né? E isso meio que vem se repetindo. Aí agora a gente, hoje, então eles começaram a santificar o idioma, de uma certa forma. Não, esse idioma aqui, depois de certos anos, esse idioma aqui é para o culto, e esse idioma é para ser falado em público. E isso criou uma problemática. E hoje parece que a galera está exatamente seguindo isso. Não, o idioma para uma santificação e um idioma para uma vida normal. Então acaba mesmo sendo um retrocesso, né? uma repetição. Na verdade... isso antes era muito atribuído à forma de se vestir também, né? Não, Israel, assim, ao longo da história de Israel, porque a gente já conversou isso em outro episódio, se eu não me engano. Que, assim, Israel teve a Terra Prometida, né? Isso passou um longo período no deserto, porque estava condicionado à obediência do povo de Israel e tudo mais. Então, assim, o povo de Israel vivia, eles sim viviam sobre a lei de Deus. Isso inclui os 10 mandamentos e também inclui a lei mosaica, né? Então, assim... Qual o número que tu mencionou? 600 e... São 613 disposições que tem na lei mosaica, é isso aí. Então, assim, o povo de Israel, por ser muito castigado por não cumprir, né, a lei, eles começaram a exagerar em certas coisas, sabe? Como a questão do Shabá. Eu não sei onde foi que eu li isso, se alguém me contou, se conversando com alguém eu recebi essa informação, que há relatos de que vamos supor, né, tem o 7º mandamento do Shabá. Então, assim, não se podia trabalhar no sábado. Então, o judeu, com tanto medo de trabalhar no sábado, quando não se deveria trabalhar, começou a ver trabalho em pequenos atos. Então, por exemplo, era proibido cuspir no chão e passar o pé por cima no sábado. Você podia cuspir no chão, mas você não podia passar o pé por cima do seu cuspe. Porque se você sulcasse a terra, porque você ia arrastar ali o pé, né, na lama, você ia fazer um sulco na terra. Um mini sulco, um micro sulco, né, uma mini vala na terra. Como se estivesse já preparando a terra para o plantio. Então, seria como trabalho, entendeu? Faz sentido isso? Pô, mano, na minha concepção, nenhum, entendeu? Nenhum. Mas tanto tanto já aquele temor de ser castigado por não cumprir, que isso acontecia. E assim foi com o nome de Deus, Roland. Até a questão do tetragrama, assim, até certo ponto sabia-se o nome de Deus, ele era revelado, né? Só que esse tetragrama, ele é a abreviação do nome de Deus, entende? Vamos supor, se a gente for escrever excelentíssimo no ofício, você não precisa escrever excelentíssimo, você coloca XMO, eu acho, né? Eximo, isso. Se você vai escrever sargento, você não precisa escrever sargento, você escreve SGTO, e assim você tem essas abreviações, né? É para, talvez, fazer esse paralelo. Então, o tetragrama é isso, essa abreviação do nome de Deus. Para quê? Para não se escrever o nome de Deus, porque assim, não pronunciarás o nome de Deus, não falarás o nome de Deus em vão. Então, pô, se é para falar, será que eu posso escrever? Na dúvida, não vou nem escrever o nome de Deus em vão, vou escrever aqui só a abreviação. Então, é esse exagero por parte do povo. E até aportuguesaram isso também. O Alan estava falando isso sobre o Deus, né? Ele não coloca o E, né? Bota aquele sinal apóstrofo. Apóstrofo, isso. Não, é uma bobeirada, cara. Deus, né? Confesso que até eu já escrevi Deus assim há um tempo atrás. Igual um retardado. Sou liberto, graças a Deus. Sou liberto.
Parece aquele eu pessoal conheci que tem problema cromossomo falando dos. O cara não perde a oportunidade, né, cara? Corta essa, vai. Não vou cortar, não vou cortar. Vai voar, filho. Eu não corto Não nada. tinha tido nenhum processo hoje. Nesse episódio não tinha nenhum. Não, Foi as mal. pessoas assistem. Por enquanto tá dando 30 visualizações, tá bom. Só se controla aí, tá, meu filho? Se um dia isso aqui virar, tu tá lascado, filho. Tu não, a gente, né? Mas enfim. Realmente, tinha muito isso. E justamente sobre essa justificativa, de não falar o nome. Porque Deus não é o nome, Deus é título, né? Um bom exemplo Deus de é retardado é só pegar tuas lembranças do Facebook, mano. A gente podia criar uma série pegando lá e publicando, tá ligado? Cara, eu não vou nem dizer retardado, cara. Eu vou dizer chato. Muita coisa que eu vejo, que eu compartilhei há muitos anos atrás, eu até concordo ainda. Mas eu era tão chato, cara. Porra, enchi o saco dos outros, entendeu? Mas, enfim. Como seria o A gente nome pode dessa fazer isso série? mesmo. Vamos pensar direitinho. Vamos pensar nisso aí. Pode ser uma boa ideia fazer isso aí. Chata beça. Mas tem coisa lá interessante, eu acho. Eu até tenho isso salvo em algum lugar, eu acho, talvez. Tá lá no Chato Facebook. GPT. Mas no Facebook você consegue ver a lembrança de uma data específica? Não, né? Só Consegue. naquele dia. Consegue? Acho que consegue. Eu acho que não. Acho que eu só consigo assim, hoje, 22/10. Eu consigo ver os dias 22/10 dos outros anos. Aí amanhã, 23/10. Eu consigo. Então, vamos começar a tirar print disso aí e joga lá no Drive, entendeu? Vai que a gente consegue criar alguma coisa. Só eu que me exponho, né? Tá certo, valeu. É só você que fazia postagem de retardado, pô. Ah, sai daí, mano. Aí vem. É que eu postava. A diferença é essa, que eu postava. Vocês pensavam só, né? Tá certo. Não. Não, tá bom. Então, assim, é isso, né? E assim, com relação à tradução da Bíblia, vocês veem diferença? Você acha que uma é certa, uma é errada, uma é melhor, outra é pior? Não, eu vejo como mais de fácil entendimento. Porque a gente teve na tradução da Bíblia, né? A Vulgata Latina. Que, né, o Vulgata é isso mesmo. Já começa aí, você tem esse primeiro registro da transcrição da Bíblia para uma linguagem de maior alcance, né? Uma linguagem de maior alcance. Então, assim, as pessoas tendem a dar ainda, é o que eu estava falando aqui, mais valor às versões da Bíblia que usam de uma linguagem menos coloquial, né? Tem uma situação, Romanos 1. Eu estava lembrando, eu não lembrava ao certo onde é que estava. Romanos 8, verso 1. Caramba, rapidinho, assim, alguém abriu a Bíblia nesse podcast. Romanos 8:1 diz assim: portanto, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Todo mundo conhece essa, certo? Certo. Isso é na versão Almeida corrigida. Porque nas versões tipo NVI, NVT, NTLH, ou melhor, perdão, esse nenhuma condenação para quem está em Cristo Jesus está só nessas versões mais modernas. Nas versões mais antigas, igual Almeida, tá. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí tem a continuação, como se fosse a parte B, que não andam segundo a carne, mas em espírito. Pode comparar aí. E aí, eu já pesquisei, mas eu não achei muito sobre isso. Em algum momento se perdeu essa segunda parte do versículo. Aí fica com... Por que tiraram essa que não anda segundo a carne, mas em espírito? É curioso, né? Não tem isso nas novas? Não, em algumas novas Aí sim convém você apelar ao original para saber, porque de repente... talvez a possibilidade, tá? Esse final poderia ter sido um apócrifo inserido em algum momento, e na revisão viram que é um apócrifo e retiraram, entendeu? Na realidade, eu acho que foi pelo que eu lembro de ter estudado, foi uma parte que o próprio tradutor inseriu por conta. Depois de ser revisado, foi retirado. O Alan, eu acho que sabe alguma coisa. Ele levantou a mão aí. O que acontece? Do que eu ouvi, nós temos versões da Bíblia, nós temos traduções da Bíblia. Tem quando o cara faz Almeida Revista e tantas ARC, ARA e por aí vai. E tem quando o cara ele quer lançar uma tradução, ele volta aos originais, que tem um monte de nomenclatura aí, e tenta puxar de lá.
Então, assim, Essa que eu vi aqui no Google é ACF, ou seja, Almeida Corrigida Fiel, acho que é isso. Né? fiel. Fiel, é. 2007, por aí, entendeu? Então, se é Eu acho que fiel, é isso. essa que vale, né? Ou não? Isso gera um problema, né, cara? Isso gera um questionamento, né? Qual é a correta? Porque você Aí- vê, olha só, isso é um problemão, cara. Porque como é que é o versículo na antiga, Natan? De novo, Romanos 11 aí? É o que é Romanos 8. 8, é. Nas versões mais antigas, é assim, que não andam, nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, vírgula, que não anda segundo a carne, mas em espírito. As mais novas só tem nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Show. Isso é assim, como eu posso dizer? Tem uma implicação muito grande, né? Nenhuma condenação. Tá falando de condenação, teologicamente, tá falando de condenação, entendeu? Mas Então, e tem, beleza, tipo ó. assim, ele direciona, só não vai ter condenação Quem ou está em seja, Jesus e quem não anda segundo a carne, mas em espírito. Aí quando você tira Então. isso, fica nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Opa, E- eu tô em Cristo. Aí a gente pode deduzir que aquele que está em Cristo, por estar em Cristo, não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Mas aí já é uma questão Só mais de a inferência, né? Então, a questão é a seguinte, tem que ver da onde surgiu isso, porque a explicação que eu já ouvi falar é que quando foi se consultar, não sei necessariamente neste caso, mas tem hora que é a versão original e a pessoa encontrou a versão do escriba. A gente não tem as notações na nossa Bíblia? Digamos que daqui a 1.500 anos Entendi. a pessoa acrescentou junto a versão de caneta, por assim dizer. Entendeu? Entendi. Não sei necessariamente neste contexto, entendeu? Mas quanto mais coisas será que não existem erradas na Bíblia, né? Isso é complicado. E assim, eu É fiz assunto legal parte de uma também. igreja, que na época, eu até tenho essa Bíblia até hoje, eu tenho a NVI. Não sei se vocês estão conseguindo ver, é uma pretinha que está ali. A NVI, ela é até lá da editora Central Gospel, que é lá do Silas Malafaia. Ela é NVI, uma tradução bem tranquila assim, para interpretação. E eu era de uma igreja, e na época eu era professor de escola dominical, e o pastor ele me deu uma Bíblia com uma versão Almeida para mim poder, no entendimento dele, era melhor. Entendeu? Eu acho que equilibrar para seguir de acordo com a Bíblia dele, entendeu? Não sei, enfim. Não, com a visão da igreja, às vezes, também, entendeu? Mas é uma complicado. Bíblia porque aí só, você né, vê. cara? É uma Então, Bíblia é só? bom. Essa é a pergunta, entendeu? É uma Bíblia só? Então, eu gosto de levar a diferença, tradução. né? Desculpa aí. Vai lá, que eu vou pegar uma parada aqui, vai lá. Quando eu vou para a escola dominical, às vezes, no culto de escola dominical, né, no momento de escola, seja para eu dar aula, ou seja para eu estar lá e, de repente, quando eu estou com uma tradução diferente, às vezes surge lá uma palavra antiga, ou uma versão mais coloquial, e na minha está traduzida com uma versão... E não precisa ser nada muito espiritual. A gente explica no que está escrito ali e ajuda a entender. Ah, então é isso que significa. Opróbrio. O que é opróbrio? Na nossa, mais recente, até escrito vergonha. Entendeu? Sim, não. Nesse caso aí, Alan, mas nesse caso aí, isso não tem implicância. Como é que eu posso dizer? Não tem implicância. Teologicamente, não muda teologicamente, entendeu? É para uma adaptação para um entendimento mais fácil, né? Não tem a ver com... Até porque não lida com salvação, com escatologia e tudo mais. Porque tem a Bíblia de Jerusalém, tem, menino. Ó, caramba. Essa é boa. Para mim, essa é a melhor. Bíblia de Jerusalém, com os apócrifos e tudo. Aqui, ó. Sabedoria de Salomão. Legal. Para mim, essa é a melhor Bíblia de estudo. Entendeu? Então, cara, eu acredito... De estudo tem essa aqui, ó. E a gente vai ver aí... Cronológica. Essa é uma que eu queria boa, ter. Que ela tem ordem cronológica. Livro de Tobias, ó. Entendeu? Então, assim, acredito também, cara, é o seguinte, eu acho que não é a tradução, é a forma com que você está disposto a interpretar. Eu acho que é um contexto geral, entendeu? Eu acho que tudo, se você está bem intencionado, tudo te auxilia. Mas se tu está mal intencionado, você pode se fazer valer desse tipo de artifício para enganar o povo, né? Vai e adultera. Não, e assim, olha só, e quem tem esse interesse de buscar no original e tal, poxa, a grande maioria das pessoas não... A gente tem que pensar que a maioria das pessoas não tem isso. Então, assim,
Eu vou até traduções da pegar Bíblia, outra, vai falando aí. elas têm que ser realmente fiéis ao original e né, ser fiéis ao original e ter uma linguagem de fácil entendimento. Para aquelas pessoas que só vão ler a Bíblia mesmo, e ler o que está escrito ali, e meditar sobre aquilo, elas consigam entender o certo que está escrito, o que o contexto quer dizer, o que o texto quer dizer, para não... Porque nem todo mundo vai abrir um léxico de grego, para poder, entendeu? Entendeu? Essa aí é a Palavra-chave. Palavra-chave. Essa Mostra de novo aí, Léo. O Pregador, mano. palavra-chave, da época que eu era crente, ó. Aí. Pregador. Cara, o cara tem 7 Bíblias, cara. Cara, essa daqui é formidável, porque no final dela, dentro dos textos, ela tem grifada com a numeração algumas palavras. Aí, vamos supor, de acordo com o número, tu vai no final dela, busca, ela te dá o significado da palavra no original, a palavra no original, a aplicação no momento, que é aquilo que a gente estava conversando. Uma manga pode ser a fruta, né? Ou a manga da camisa. Então, vamos lá. Isso. Sei lá, cortou a manga. Qual o contexto? Eu Depende estava do contexto, passando numa cerca de arame farpado e cortou a manga. Eu estava na cozinha e peguei a faca, minha filha pegou a faca e cortou a manga. Então, entendeu? E a Bíblia é a mesma coisa. E ainda então... assim, no exemplo que você deu, a pessoa podia estar passando na cerca com a manga na mão e cortou a manga. Exato. Porque sua filha podia estar na cozinha com a faca na mão e cortou a manga da blusa. Exatamente. Entendeu? Então essa Bíblia... Jesus estava passando e a mulher tocou na manga de Jesus. Não foi na hora? Qual manga? Não, cara. Na que manga, isso, cara? Qual manga? Como assim? Ele poderia estar com a na manga manga da mão. blusa, né? Ah, tá, ufa. Ou ele Ou estava com na a manga manga na do mão, vestido. Ah, tá. Entendeu? Realmente. Pessoal, então assim, acho que a gente pode concluir que não concluir nada, né? Não, Mais uma vez. existem várias versões da Bíblia. E assim, da mesma forma que existem várias versões da Bíblia. Ih, cadê a Cissa? Oi? Eita, meu Deus. Vem participar de novo, vem. Acho que eu preciso fazer um filho para participar aqui do podcast, né? Vai falar oi. Fala oi. Olha lá o tio lá. O tio Alan, oi. O tio Augusto e o tio Natan. Dá tchau? Eu não conheço vocês. Mostra como você tá linda, mostra. Mostra como você tá linda. Você acordou agora, cara? Dá tchau pra ver se a neném aparece ali. Dá tchau pra ela. Ih, lá, vai aparecer a amiguinha ali, ó. Olha lá, dá tchau pra amiguinha. É a Ana, filho. Olha lá, manda um beijo pra Ana. Cadê o Augusto? Pega o Davi pra tocar o terror aí, mano. Ih, não tô em casa, não. Tô na avó. Beijo. Obrigado. Beijo. Você vai lá, vai. Cadê a vovó? Vai lá chamar a vovó, vai. Também chegamos em outro ponto. Que o Natanael tem 8 Bíblias. Mais, um pouco mais. Exatamente. E assim, realmente, Bíblias para finalidades diferentes é uma coisa, né? Eu tenho aqui a Bíblia comum, a Bíblia a Bíblia cronológica, que é a Bíblia de estudo, né? Entendeu? Então, assim, a Bíblia está disposta de uma forma que vai facilitar o teu estudo. Isso é uma coisa. A palavra-chave ele explicou legal. No final tem um grifo que vai inserir a palavra no contexto. Isso é bacana. Mas a Bíblia de levar para o culto à noite, estou querendo falar dessa Bíblia. A Bíblia de levar para o culto domingo à noite, entendeu? Então, assim, a gente tem várias versões da Bíblia, várias versões em português, e que, no fim das contas, falar Baruch Hashem Adonai não deixa ninguém, não é sinal de que a pessoa é mais espiritual, não é sinal de que a pessoa tem um aprofundamento tão grande assim teologicamente, porque agora, quando uma pessoa fala, outra pessoa pode só repetir, né? Então, assim, não vejo problema em falar. O problema de que, tá errado falar, talvez não. Mas, assim, não sinaliza virtude para mim, né? Pelo menos é essa a conclusão que eu chego. Não edifica, né? Não, edifica não necessariamente, né? Não necessariamente. Nem a você mesmo, nem ao outro. Mas só tem uma coisa que edifica a si próprio. Ler a Bíblia. Não, o Alan sabe o que é, ele lembrou. O que é ela? Que edifica a si próprio. Você, só eu, cara? Não, só ela tá aqui. Fala aí, Alan. Isso é boa, não, Alan? Não,
Eu achei que ele ia falar de novo, eu não sei falar. Falar em línguas, Sem né? problema, mas eu não sei falar língua estranha, não. Ó, Tem que vou ver ligar. aí então, hein, Varão? Ô, pastor João Nunes, ó. Ó, não, tem que ver direitinho aí, ó. E aí vai, dependendo da tua fé, né? Realmente, a língua edifica a si própria, né? Mas então, bom, minha conclusão foi essa. Alguém quer concluir mais alguma coisa aí? Não? Não. Não. Não, né? Acho que Tranquilo. foi. Por hoje conseguimos conversar um pouco sobre isso. Foi legal. Então, gente, é isso, tá? Quero dar um recado. Então vai lá, pô, dá um recado aí. Então, ó, hoje, sábado, né? A gente continuou ao longo da semana postando sobre a reforma protestante. Né, no total serão 11 postagens. E no dia da reforma a gente vai soltar um vídeo com um convidado especial, fazendo um pouco diferente do que a gente está acostumado a fazer. E vai estar bem legal, tá? Então, continua participando, interagindo. Se tiver alguma dúvida, deixa lá, que a gente não sabe não, mas a gente vai pesquisar para tentar solucionar a sua dúvida. Né? E aproveitando aí, deixa aí nos comentários algum tema que você quer que a gente aborde. A gente vai dar o nosso máximo. Como o Alan sempre diz, qual o novo lema, Alan? Teologia não é nosso forte. Então, a gente Teologia não não é vai nosso trazer nada muito rebuscado teologicamente, nós vamos dar a nossa opinião e vamos ver onde a gente chega. O que provavelmente vai mudar quando a gente trouxer um convidado. Né? O convidado que vai vir, o cara é bom. O cara é bom. Então, assim, o cara conhece. Então, assim, é isso, galera. Para hoje, hein? Escreve aí embaixo qual é a versão da sua Bíblia que você tem em casa. Nos comentários aí. Ó. Qual é a versão da Bíblia que não é a versão de estudo, não. A versão que você leva para a igreja para ler. Para a gente ver quantas versões diferentes tem por aí. Não esquece de se inscrever no canal, deixar o like, valeu? E ativar o sininho. A gente está tentando manter essa frequência na postagem dos vídeos aí. Todo sábado às 18. Sábado passado deu uma atrasadinha de 2 horas aí por problemas técnicos, mas saiu no sábado mesmo. Tá tudo lá já. Mas saiu, né? Tá lá já. Se você não assistiu aos outros episódios aí, volta aí que tem muito assunto bacana, beleza? Segue a gente no Instagram, como o Natan falou. Tá tendo uma série de postagens bem legais lá, relacionadas à reforma protestante. Tá? Se você for seguir a gente lá agora, vai ver no feed lá que tem bastante coisa legal. A gente está sempre postando coisa legal lá nos stories também, né? Tem a série lá da Torre de Vigia, bem bacana também, beleza? Esse vídeo é disponível aqui no YouTube, o áudio do vídeo também está disponível no Deezer, Spotify e Google Podcast, beleza? Então, é isso. Até a próxima e valeu. Valeu. Shalom. Shalom. Adonai. Fechou, gente. Beleza.